Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Elvis Diego, estou aqui com o Marçal. Fala, povo, tudo bom? Nós de novo aí. Também estamos aqui com o D2. Ai, de um noco, senhor! Porra é essa, meu Deus do céu? Véi, cada episódio o D2 tá ficando mais louco, né, velho? Tá se soltando mais essa peste. Cada episódio vai ser uma abertura diferente. Ai, que merda, velho. Então, vocês já estão vendo como que vai ser o podcast de hoje já. Então, o tema de hoje vai ser séries que vale a pena ver de novo. A ideia é o quê? Da gente falar aquelas séries que a gente já finalizou, de preferência, e que a gente assistiu e reassistiu algumas vezes, vamos dizer assim, né? Assistiu mais de uma vez. Que é aquela série que... A série é tão boa que você revê uma, duas, três, quatro vezes, você não enjoa dela ao longo do tempo. E meio que fazer uma recomendação também, até para as pessoas que já viram as séries que a gente citar aqui, revejam, ou séries que elas gostem, que elas viram uma vez e acharam interessante. É sempre bom rever aquela série pra você ter uma ótica diferente, assim. Isso é uma parada que eu acho bem legal. A minha esposa endoida, não entende muito isso. Pra que você fica revendo esses três? Você já viu uma vez, não sei o que lá. A minha é mesmo jeito. Pra mim, quando eu assisto da segunda vez, é como se eu estivesse assistindo de novo, por motivos óbvios. O Alzheimer tá pegando forte aí. Não é revendo, né? Assistindo como se fosse a primeira vez, né? A idade é foda, né, velho? Puta merda. Já vou adiantar a zoeira porque faz parte. Eu já ia falar se você não falasse mesmo, então tá sus. Então, vamos lá falar sobre séries. Bom, a série que eu vou falar aqui, pra mim, uma das séries mais bem feitas que tem, de um universo que eu curto muito, que é sobre guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Eu acho um tema muito interessante, e a série aqui se chama Band of Brothers, da HBO, de 2011. Essa série tem a produção executiva do Tom Hanks e Steven Spielberg. Essa série, ela é uma minissérie, na verdade, né, que ela tem 10 episódios, cada episódio aproximadamente aí 1 hora. Ela é do mesmo universo que o filme Resgate do Soldado Ryan. No filme, a equipe do Tom Hanks lá, que era o capitão deles lá, vai procurar o Ryan, né, que ele era um paraquedista, se eu não me engano, da 101, do Airborne. E esse cara é um paraquedista, e na série conta a história desse paraquedista, desde o treinamento até o fim da guerra. A série, ela é muito bem feita, selo HBO de qualidade, né, e ainda tem toda a parte realista que o filme teve. E a série, ela é baseada num livro do Stephen Ambrose, sei lá o nome dele assim. E esse livro e a série também tem relatos dos próprios combatentes, cara, que estão na série, sendo interpretados na série. Pera aí, então foi baseado em fatos reais mesmo, no caso. Isso, no relato dos combatentes, cara. Olha, você sabe que você falou tanto dessa série durante a semana, que realmente, assim, o objetivo já foi cumprido, porque eu vou assistir ela. Essa série, assim, é uma das séries que eu mais gosto, pra mim tá no top 3 ali. Se eu pensar bem pensado mesmo, eu acho que ela é a melhor série que eu já vi. E aí, você pode incluir nessa lista aí Game of Thrones, ou qualquer outra série aí no meio, que pra mim, sim, ela, em termos de qualidade, em termos... Véi, é muito foda. Mas a comparação com Game of Thrones é a mesma da novela da Globo com Game of Thrones? Não, né? Lógico que não. É só pra gente ter um parâmetro, entendeu? Não. A novela da Globo, inclusive, é um ótimo parâmetro. E, tipo assim, essa série é da HBO, né, velho? Então, se eu não me engano, as grandes produções de séries da HBO começou com ela, em 2001. Você falou que ela só tem 10 episódios, né? É fechado, só tem 10 episódios de 1 hora. É que é muito bom, né, cara? Que você pegar uma série que você sabe que vai ter uma conclusão. Então mostra desde o treinamento dos caras até o final da guerra. E nesse meio aí acontece uma pancada de coisa. Tem muito... Você vai ver muito atores lá que você vai ver. Aquele cara que fez... Eu esqueci aqui o Professor Xavier, o novo Professor Xavier, como que chama? O nome dele você divide, mas eu sei qual que você fala. O novo Professor Xavier, o novo Magneto tá lá também.
já falou, mas de qual ano que ela é mesmo? É 2001, não é? 2001. A produção é muito foda. Você vê os caras pulando na Normandia, lá nos aviões lá, de maneira mó precária, porque eles estão sofrendo bombardeio. Aí os caras chegam lá, tem cara que não consegue achar arma, tem cara que morre antes de cair no chão, tem cara que fica apaga, tipo assim, o psicológico do cara fica tão abalado que o cara dá blackout no cara e o cara fica um dia lá no buraco que ele caiu, sabe? É muito foda a série. Os atores são muito bons também, mas a história em si, velho, a forma que os caras contam a história é muito fiel ao que aconteceu e o relato dos combatentes, muito foda, é muito foda. Eu não tenho outro adjetivo pra descrever essa série, velho. Eu recomendo fortemente quem nunca viu e quem viu, reveja, porque você vai sempre pegar um detalhe diferente aqui, outro ali. Eu revi essa série já deve ter, sei lá, umas 8 vezes já. 8 vezes? Não, sério mesmo? Sério. 8 vezes, caramba. Não, aí 8 vezes, Dedu. É uma coisa 8 impressionante, hein? E tipo assim, e essa última vez que eu vi, foi mês passado, se eu não me engano, mês retrasado, eu peguei um detalhe que eu não tinha visto das outras vezes, velho. Porque acaba que ao longo do tempo eu tive mais conhecimento sobre a guerra e tipo assim, eu pegava a referência, fraga, dos acontecimentos. É muito foda, velho. Só pra deixar claro, você tá assistindo a mesma série mesmo, né? É. Ah, ok. Ela teve um meio que um spin-off, assim, que eles fizeram. A Band of Brothers, é a batalha do lado europeu da guerra, né? Teve a outra série que chama T-Pacífico, que é a parte do Pacífico, né? Claro, né? T-Pacífico. É a parte onde que os combatentes, os aliados, eles estão lutando contra os japoneses, cara, do outro lado lá do globo. É muito boa também, só que essa, sei lá, velho, a parte da guerra, da Segunda Guerra Mundial, assim, que eu não curti muito, assim, de saber. Ela não foi muito divertida, né? Não foi tão legal quanto... Mas eu acho que a parte europeia da Segunda Guerra Mundial é mais interessante, sabe? Sei lá, eu acho mais interessante, assim. Tem estratégia de guerra que mostra lá, é ensinada até hoje, velho. Logo no primeiro ou segundo episódio, tem uma estratégia lá que o cara faz uma manobra lá, que até hoje é estudada lá nos Estados Unidos, velho. Em treinamento. É muito foda, velho. Imagino que daquela guerra, da época da Segunda Guerra, muita coisa que que a gente tem hoje, militarmente falando, é de lá, né, cara? Porque esse paraquedistas, chama Airborne, né? É o primeiro esquadrão desse que eles estavam fazendo na Segunda Guerra Mundial, que eles, na verdade, eram tipo uma tropa de elite do exército americano, fraga, porque eles iam cair atrás das linhas inimigas, né? A parada deles vinha o pessoal de navio nas praias, né? Na Normandia, ali nas praias, e vinha eles por cima, caindo atrás da linha inimiga e meio que fazendo a limpa pra depois que o pessoal da praia conseguir ultrapassar ali a praia, o caminho pra frente ali tá limpo, entendeu? Olha, D2, se o objetivo era fosse vender um produto, o Elvis já teria vendido o produto dele, entendeu? Eu já vou assistir. Com certeza. Não, cara, eu tô super interessado em ver agora essa série. A série é muito boa, assim, é uma série que eu recomendo pra qualquer pessoa que acha interessante, curte a Segunda Guerra, a história da Segunda Guerra Mundial, assim, é muito interessante e não fica só aí, ele mostra até o final da guerra, então todo aquele passo lá de descobrir o porquê que estão lutando, que é uma parada interessante que você viu o moleque indo pra guerra e tipo assim, beleza, tô na guerra aqui, mas por quê? Então tipo assim, tem uma parte lá que explica, que mostra o porquê, os caras, é por isso que eu tô lutando aqui. Essa parte, velho, que isso, velho? Dá um nó na garganta. Mas vai continuar a ser macho, né? Continua sendo macho, mas a cena, velho, vê o holocausto. A série mostra o campo de concentração, velho. Uma parte mais feia da coisa, né? Exatamente, mostra um campo de concentração lá. Nossa, é muito triste, cara. Mas assim, a série é muito boa e mostra isso muito bem. É muito foda. Pois é, eu acho muito legal séries que não tentam romantizar, por assim dizer, a guerra, né? Tem que mostrar o jeito que era feio mesmo. Não, mostra. A série, foi muito premiada. Em termos de qualidade, assim, é irrefutável. Em termos de roteiro, você não tem o que criticar, porque além de estar baseando no livro que o cara fez um estudo, tem os relatos dos próprios combatentes. Quem não viu, veja. Quem viu, reveja, porque você não tá perdendo tempo. Você tá ganhando qualidade de história e de entender o comportamento humano. Pra você ver que tem muita gente que tem uns discursos hoje aí, em dia aí, que se der muita corda, vai virar uma parada igual aquela, velho. Na boa. Então, essa aí é a série que eu tô indicando, Band of Brothers. Vamos pra próxima, então. A próxima série é do Marçal. Vambora lá, Marçal. Qual que é a sua série? Bem, pra fugir um pouco dessas séries Nutella, né, que tem atualmente,
não que não sejam séries boas, né? Nós temos aí séries atuais tipo Stranger Things, que foi muito boa, primeira temporada acho que é indiscutível, né? Mas eu vou falar de uma série mais antiga, só pra variar, eu sou um cara novo e tal, mas eu vou falar de uma série antiga. Pelo menos essa já foi filmada, né? As antigas, dependendo dessa época, assim, você tava lá no Coliseu Romano, lá, sendo interpretado ao vivo lá. Aí assim tem como não. Então, beleza. Eu vou falar de uma série chamada Stargate. A galera da mais antiga aí vai lembrar bem. A Stargate, ela foi composta por... Ela foi uma série que derivou de um filme de 1994. E a série mesmo, Stargate SG-1, que era uma missão, né? Ela começou em 97 com um episódio lá chama Children of Gods, que era tipo... Foi o piloto da série. Essa parte da SG-1 durou 10 anos. Depois, quando estava com 8 anos, na 8ª temporada, teve um spin-off dela. Ela virou Stargate Atlantis. As duas conviveram juntas por 2 anos. Depois uma terminou e obviamente a Atlantis continuou. E logo em seguida teve a Universe, que também durou por um bom tempo. Então a série toda ela tem em torno de 13 anos de duração. Então é uma série bem boa. É uma série que tem como base um portal gigante. E esse portal é aquela ideia de... toda série você vê isso, né, cara? Então aquela característica de evolução da personalidade dos integrantes da série, e basicamente a humanidade tem contato com um portal que abre o contato deles com os seres alienígenas. Esses alienígenas já tiveram na Terra antes, são os construtores das pirâmides e supostamente tem uma tecnologia avançada, e esse portal abre no início, é muito legal essa parte, porque no início é uma combinação de símbolos, começa com 5, depois vai para 6, e depois eles descobrem que existe uma combinação de 7 dígitos para combinar 7 símbolos para combinar o portal. Na primeira parte, que é o SG-1, derivado do filme, eles têm como inimigo, né, que é aquela parte assim que o principal não é bem o inimigo, e sim o drama entre eles. São realmente os criadores do portal. Na verdade, depois você descobre que os criadores do portal não foram esses caras, foram no meio da temporada contra quem criou o portal, mas eram os principais usuários, que eram uma espécie de uns egípcios. Os caras tinham uma tecnologia, usavam o corpo de humanos para se hospedar nesses corpos. Então, supostamente os faraós, eles eram humanos, que tinham deles uma espécie de um alien. Esse portal que foi achado lá no deserto tinha capacidade de comunicar com os outros mundos, abrir realmente o portal. Então, depois a gente descobre que é uma espécie de buraco de minhoca que fazia conexão entre mundos. Com isso, eles tiveram contato com os alienígenas, que na verdade eram humanos, eram povos escravizados por esses alienígenas, e esses alienígenas, eles meio que colocavam um alien, um bichinho dentro do cérebro desses humanos, e com isso eles ganhavam força, porque era uma espécie de uma simbiose, ganhavam força, ficavam mais inteligentes, mas eles eram escravizados. O povo que era colonizado por esses alienígenas era escravizado. Então a série SG-1 toda teve essa base com esses alienígenas, e é legal que é aquela ideia de a raça humana vai aprendendo com essa tecnologia, usar o portal, usar as naves. Aí tem uma hora nitidamente que você vê que eles aprendem demais, e aí eles têm que compensar esse aprendizado para sempre ter aquela questão da luta deles contra os alienígenas. Toda a primeira temporada é contra esses alienígenas, e quando entra a segunda temporada, que é a Atlantis, no meio disso daí, eles destravam esse símbolo novo no portal, e aí eles conseguem, ir além. E aí, loucamente, eles conseguem ir para uma nave, e descobrem que essa nave era a nave que os Atlantes usaram. Então, a ideia é que houve uma civilização, por um motivo qualquer essa nave saiu da Terra, foi para um outro lugar, ela está num outro planeta, submersa. Quando eles destravam esses símbolos, eles estão dentro dessa nave, só que eles vão e não conseguem sair naquele mesmo momento da nave. E aí tem todos os problemas da própria nave, ela não está totalmente funcional, aí tem que sobreviver aquilo. Então essa Atlantis foi mais isso. E elas conviveram, então numa determinada parte da primeira, a raça humana meio que conseguiu subjugar esses alienígenas.
alienígenas, por causa do crescimento da tecnologia e tudo. E aí vem a Universe, consegue destravar o 7º símbolo lá do portal e eles partem pra uma viagem mais além. É legal que você vê que essas séries têm essas mesmas características, né, cara? Eles vão evoluindo e tem um tempo que eles têm que dar uma nerfada na coisa, porque senão fica fácil demais. O que eu ia comentar na primeira temporada lá, que o D2 ia adorar, era os clichês, né, D2? Então, se você tem uma porta super tecnológica e você atira na porta, a porta vai e abre. Ah, que beleza, hein? Você tem uma nave do tamanho de Nova Lima, gigante. Não, se bem que maior que Nova Lima é qualquer coisa, mas assim, tipo, uma nave grande, entendeu? Gigantesca. Aí os caras entram na sala de controle da nave, tem tipo um Gênios, com 4 botões e controla a nave toda só com aqueles 4 botões. Caraca, é trabalhada essa nave mesmo, hein? Trabalhada a nave. E sem contar que a nave é uma pirâmide. Então, super aerodinâmica perfeita e assim vai. Mas no espaço não tem atrito, então não precisa de aerodinâmica. Deve ser um formato interessante de se fazer uma nave espacial no formato de uma pirâmide. Decolar com ela deve ser que era divertido, hein? Você pensa numa nave espacial, D2, pensa numa pirâmide. O que é uma nave espacial? Não é uma pirâmide com volante? Então, assim, a evolução da série foi muito interessante mesmo. O próprio portal é muito legal. Você vê que eles têm depois todo um trabalho para explicar que material é aquele do portal. A parte da Terra, o portal, foi feita uma gambiarra no portal para ele conseguir funcionar. Quando eles iam para os outros mundos, o portal dos outros mundos estava funcional e não tinha nada. Aí foi feito todo um trabalho para explicar isso daí. Tinha uma parte assim que um amigo meu, mas eu assisti muito junto com um amigo meu, a gente seguia a série junto, que aparece um tal de replicante nos filmes. E que nada mais é que tipo um Lego, sabe? Era uma raça lá que eles conseguiam desmanchar e virar robozinhos pequenininhos. Então era muito engraçado. Mas é uma série boa e mostra essa evolução da coisa toda. E é legal de você ver que mesmo as séries atuais são baseadas nesse mesmo modelo. O interessante não é a coisa que tá no fundo, mas a evolução dos personagens com relação a essa coisa. Eu lembro de Stargate, o filme, cara. O filme antigão lá. Que meio que é meio que o resumo da primeira temporada, ou não? Não. Ele é só a abertura. Ele introduz a ideia do portal. Muita gente assiste o primeiro filme e fala assim, mas tá faltando algo. Mas é porque ele foi meio que a abertura disso daí. Inclusive, esse episódio de abertura o piloto, né, da série do SG-1, tem muita gente que assiste, acha que um filme, porque ele é longo, ele demorou a sair alguma coisa com relação à continuação, e os caras falam assim, uai, que filme incompleto é esse? Porque depois é que saiu. Mas é interessante, se o pessoal um dia quiser uma série, não pode deixar pra assistir muito tempo depois, que daqui a pouco ela vai se tornar trash, né, com esses efeitos que eu tô falando aí, mas tá aí a indicação, assim, se enquanto é tempo, né? Mas aqui, apesar de você ter comentado, eu fiquei um pouco em dúvida, porque, igual você falou, tem essa parte da Atlantis, né, da Stargate. Me pareceu, durante algum momento, que esse pessoal meio que consegue viajar no tempo também, ou não? Tem uma parte que eles descobrem, e aí ficou muito legal a série, porque aí agora é possível não fazer tudo, concorda? Você tem um trem que viaja no espaço e tem outra que viaja no tempo. Tem uma parte que eles realmente... Não é que eles voltam em Atlantis, não, tá? Não tem nada a ver, não. Tá. Porque a nave que eles... Na hora que eles destravam os 7º símbolos, eles caem numa nave e com a evolução de que eles estão com essa nave, eles descobrem que é a mesma nave que era a cidade de Atlantis. Rapaz, que interessante. Agora entendi. Pra mim, parece que voltou quando Atlantis existiu. Não, se fosse isso. mas essa série teve alguns lances de volta no tempo. Só que aí começa a lidar com aqueles problemas do paradoxo do avô lá, aí eles pararam com isso. Mas tem uns 4 episódios que eles usam o buraco de minhoca pra conseguir voltar no tempo, sabe? Meio que acidentalmente, mas eles conseguem. Mas aí essa ideia não foi pra frente não, porque aí eles iam perder o foco, né? O deslocamento é mais de espaço, não de tempo. Mas a série parece interessante, cara. Eu lembro, igual eu falei, eu lembro do filme. O filme eu achei legal. Já tinha ouvido falar bem, assim, de longe, assim, sobre a série, mas eu nunca tinha ouvido detalhado, igual você falou, assim. Parece ser interessante. A galera que escuta mais nova vai falar assim, mas não falou da tentativa que teve ano passado de reviver o Stargate. Eu assisti e, assim, é preferível não assistir. Essa daí pula. Já assista a antiga, porque realmente foi muito ruim a tentativa. Tem coisas que é bom não relembrar, né, cara? Não voltar atrás, não tentar fazer de novo. Tentaram ano passado fazer na verdade é tipo um reboot, né? Que eles iam tentar voltar a história. Mas é muito ruim. Então tá aí a recomendação do Marçal, Stargate. E vamos pra recomendação merda. Quer dizer, a recomendação aí do D2. Bora lá, vamos lá, D2.
A minha recomendação é uma série que boa parte, eu acho que talvez é a série que a maioria do pessoal vai conhecer, né? Que é a Breaking Bad. Em suma, é a história de um professor, que é o Walter White, professor de química, e assim, ele tá passando por uma situação muito complicada, que ele descobre que tem câncer, tá cheio de dívida, a esposa dele tá pra ter mais um filho, e o filho mais velho dele tem, parece que paralisia cerebral. Essa série toca muito faz uma crítica mais social, no sentido de que ele vai procurar auxílio, né, de saúde, né, no governo. Ele vê que o tratamento dele é muito caro, e o governo meio que não pode ajudar, ele não tem dinheiro nenhum para pagar aquele tratamento, e ele tá basicamente à mercê, porque ele também não tem muito o que deixar pros filhos dele, já que ele é professor, e meio que professor não ganha bem, como se fosse isso. Essa série, ela tem um destaque muito interessante, porque você vê, pra mim pelo menos foi assim, a primeira vez que eu vi uma série onde um cara que é totalmente parado, totalmente cara de vítima mesmo, ele começa a tomar uma reviravolta na vida dele, do tipo, de vítima ele passa a ser o vilão. Isso, do tipo, tá dando tudo errado na minha vida, então vou virar um traficante. Basicamente isso. Totalmente justificável. Qual melhor companhia para um professor na hora de virar traficante do que o seu próprio aluno, né? Já tá próximo. Enfim, daí ele vê, né, um ex-aluno dele, o Jesse Pinkman, né, interpretado pelo Aaron Paul, e os dois começam, né, a produzir metanfetamina. E aí você começa a ver alguns desafios que eles têm, por exemplo, como é que ele vai vender na área do traficante tal, e começa a evoluir muito por aí. A primeira temporada você vê muito mais uma explicação mesmo do Walter White, até ele tomar a decisão de vender metanfetamina e tudo mais, até começar ali numa coisa mais local. Até então foi renovado, né? Teve a segunda temporada, onde daí pra frente ele já começa ao invés de trabalhar mais localmente, ele já começa a investir, ao invés de vender nas ruas, ele começa a vender para os traficantes venderem nas ruas, né? Ele já começa a trabalhar mais como se fosse um atacado. A partir da segunda temporada, você começa a perceber que o Walter já tá mais, ele tá diferente. Ele começa a mudar a personalidade dele, né? Já começa a mudar a personalidade dele. E isso que é o que, assim, eu particularmente acho interessante, mas não pela mudança do personagem em si, mas é porque você percebe uma crítica que é feita o tempo todo na série. Por exemplo, ele tá começando a mudar, é como quem diz assim, de tão acostumado com a violência do que ele tá vendo ali, que na primeira, que é sempre assim, sempre o plot. A primeira vez ele vê, ele fica surpreso, depois ele vai acostumando com aquela violência. Até que aquilo vira parte dele, ele meio que não consegue se desvincular. A segunda temporada vai mostrando muito isso, que ele começa a, de fato, né, ficar mais ausente da família, muda muito a personalidade dele, começa a dedicar demais, produz muito, e começa a ficar uma coisa, ao invés de apenas conseguir dinheiro, começa a virar uma corrida pelo poder, no final das contas. Que dinheiro, você já começa a perceber que ele começa a meio que ter bastante até pro tratamento. Acaba que ele não precisa de ter o dinheiro. Porque ele começa, eu não vi a série, eu vi o primeiro episódio e já gravei um podcast sobre a série no Como é que Pode, falando sobre ela, que, tipo assim, eu vi o primeiro episódio, não me pegou, eu não curto muito essa temática de vangloriar o vilão, o cara errado, sabe? Eu já falei isso no podcast passado, lá quando eu falei mal de Velozes e Furiosos, eu já tinha falado sobre isso. Aí não me pegou, mas eu ouvi falar muito sobre a série, já ouvi outros podcasts falando sobre ela, então eu lembro do plot que é tipo assim, é isso que o D2 falou, mas complementando, é que ele chegou um momento que ele descobriu, pior que não pode dar spoiler aqui, né? Paia, né, velho? Se der spoiler, eu tô tentando me segurar ao máximo pra não... Tá certo, então deixa. Pra quem gosta dessa temática, né, velho, eu acho a série é válida. Eu particularmente, eu não curto, mas é o meu estilo, o meu gosto de séries, assim, eu não curto muito série, mas pra quem curte... Não, mas assim, só explicando um pouco mais, ele tem essa evolução, né, virando bandido. Eu acho que essa questão de ter vangloriado ele como bandido foi muito mais uma pressão dos fãs,
Pra não fazer ele parecer tão malzão. Porque, se você for perceber, nas últimas temporadas, não vou falar muito, mas nas últimas temporadas ele não tá numa situação tão boa quanto se aparenta. Mas assim, enfim, eu gosto da série, primeiro por causa de mostrar essa evolução. Eu gosto de séries que costumam ter muita reviravolta, e essa tem reviravolta pra caramba. Ela foi fonte pra uma outra série que eu gosto muito, que é do advogado dele. Better Call Saul. Isso, Better Call Saul. Você percebe uns personagens secundários, um personagem secundário, né, tomar uma atenção no âmbito da série. E isso é interessante. A série, cara, os personagens são muito bons, mas a maioria são bem escritos. Você vê que tem profundidade, você vê no Pickman, vê no Valtão Branco, você vê acho que no cunhado dele, que é policial, né? Exatamente, vai evoluindo e fica preto, cara. Tipo isso mesmo. Ele vira como Heisenberg, como que é o nome dele? Quando ele... É o Heisenberg. Então, tipo assim, em termos de personagens, a profundidade, evolução, tem muita discussão sobre a série, principalmente sobre a evolução dos personagens, né, cara? Tem até eles falam que tem uma paleta de cores de acordo com ele vai evoluindo mudando a personalidade do Walter White, as cores dele ou do ambiente que ele está vai mudando de acordo com a personalidade dele. É muito louco quando o cara faz umas coisas sutil assim, e só depois você vendo uma análise mais técnica que você percebe, né? Cara, é exatamente isso. Isso. Se eu achar sobre esse post em algum lugar, eu vou botar aqui nesse episódio aqui pra vocês. No post do episódio. Cara, inclusive, é isso que eu ia comentar. Eles tiveram essa técnica. Eu acho que o único outro momento que eu tinha visto algo parecido com isso é no filme Matrix. Sim. Que quando o Neo vai pra Matrix, você percebe que toma um tom um pouco mais esverdeado. E tem certos momentos que chega até a incomodar um pouco o tom verde. E eles usaram muito essa técnica. Só que assim, e igual você falou, Elvis, à medida que o cara foi evoluindo, ou no caso, né, ele não foi evoluindo, né, no caso, ele foi decrescendo, se for pensar bem. Ele foi mudando, né, essa questão também não foi só pra ele, foi pra esposa dele, foi pro Pickman. Você vê toda essa evolução não, mas essa alteração de personalidade, essa mudança de personalidade dos personagens ao longo da série é vista nesses detalhes também, né, isso eu achei interessante, sabe, mas a série em si não me pegou muito, não, sei lá. Por causa da temática, por causa do... Isso, mas a produção em si eu achei bem interessante essas partes. Série bem produzida, mesmo eu não gostando da série, eu consigo reconhecer esse tipo de coisa. Ao contrário de algumas séries aí que você vê aí que é uma aposta, mas tipo assim, mesmo até a produção, a história é uma merda, né, velho? Mas tem séries que você não gosta, mas você sabe que ela é boa, de ter boa qualidade. Talvez não é a temática que você curte, mas a qualidade é irrefutável. É aquele negócio, é a série que tem o início, o meio e o fim. É uma série que eu sou do mesma opinião que o Marçal também. Se fossem refazer essa série, lançar uma nova temporada ou qualquer outra coisa do tipo, cara, eu não assistiria. Não faz sentido, né, velho, ter outra. Não faz sentido nenhum. Fazer spin-off faz sentido e tal. Vai ser igual Game of Thrones. Vai fechar a história na próxima temporada, mas querer prolongar ela demais, aí já fode com o Paranauê todo. Cara, depois que Prison Break voltou, nada é impossível. Mas, sei lá, velho. Porque é o seguinte, só. Por exemplo, o universo de Game of Thrones, ele é gigante. Então, tipo assim, tem várias histórias que não foram contadas ou foram apenas referenciadas dentro da história central que tá na série agora, ok? Assim como Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis teve os 3 filmes, teve os 3 filmes merdas do Hobbit, só que o universo não parou aí. Tem muitas histórias antes, tem muitas histórias depois, antes do Hobbit e depois de Senhor dos Anéis, e que vai ser adaptada agora uma dessas histórias pra série. Vai virar série, vai ter uma adaptação em série. Tô exemplificando, porque a construção de personagens de Breaking Bad ela é tão interessante que se você pega um personagem daquele e contar uma história paralela dele, as pessoas compram, entendeu? Prende, dá pra fazer nem que seja uma temporada, entendeu? Da história do cara ali pra mostrar, entendeu? Quantas temporadas são, Dedo? São uns
4 ou 5 temporadas, Marçal. Na quinta, mais ou menos, que é o final, acho que é a que tem menos episódios até. Essa série é uma daquelas que, assim, todo mundo assistiu menos eu, mas eu não tenho esse nojinho igual o Elvis tem, não, sabe? Então, assim, não é nojinho, velho. Não é nojinho. É princípios. Ah, vai cagar, Elvis. Você não assiste determinados animes porque a temperatura da animação não te agrada. Ah, toma no cu. Aí você tá falando pelo seu rabo velho. Eu não falei isso, não. Eu falei que o estilo da animação eu não gosto. Por que você não assistiu Blame? O estilo da animação não é um estilo que eu gosto, hein? A temperatura não tá boa. É, cara, assim, é nojinho. Até determinadas coisas ele não toca porque ele tem nojinho, entendeu, D2? Mas aí, tirando a brincadeira, é uma série que eu não sei por que eu não assisti até hoje, porque muita gente fala. Eu não tenho essa restrição de sabores igual o Elvis tem. E eu vou assistir agora. São 2 séries boas que vocês me indicaram que eu vou assistir. Ela é uma série que eu recomendo também por causa da produção mesmo, tá? Porque, assim, é difícil você ver séries que tem esse tipo de produção, que, por exemplo, um trecho de alguma coisa que aconteceu, mas lá pra frente, não tem contexto nenhum com o que você tá vendo o episódio. Mas depois você vai ligando as peças. Isso é legal, essa brincadeira que ele faz com o telespectador. Entende? Vai pegando uma peça, uma informação aqui, outra ali, e você vai montando durante no decorrer da série. E isso eu acho muito, muito legal. Não, isso é interessante mesmo. A que o Elvis indicou, eu adquiri e vou assistir. Só que aí eu vou assistir junto com minha mulher e tal, mas são séries que eu acho que vão valer a pena mesmo. Bom, então eu acho que já deu pra entender essa temática desse episódio, quis dizer que a gente fez aqui, que são as séries que a gente já viu e recomendamos que sejam vistas ou revistas. Bom, são uns recados aqui, rápidos pro encerramento do podcast. Assina o feed. Eu não sei se no podcast passado eu falei sobre isso, até anotei aqui. Assina o feed. O Asneira Pod tá no iOS, no aplicativo Podcasts, tá no Google, com o aplicativo Google Podcasts, e qualquer outro agregador de podcast aí também é possível encontrar o nosso podcast. As redes sociais do blog é twitter.com/asneiragratis, facebook.com/asneiragratis, e o e-mail é contato@asneiragratis.com.br. E também vocês podem comentar lá no blog asneiragratis.com.br, podem fazer o comentário que quiserem lá, só passa por um pequeno filtro de... É o filtro Bolsonaro, né? Cara, é igual a censura da época da ditadura. Isso, pequeno filtro de censura aí meu. Então, mas não esquenta não, pode comentar lá que tá de boa. É livre, não se preocupe. É livre, comentário é livre, até eu pegar a censura, mas é livre. Obrigado a todos aí que já ouviram nossos podcasts aí e que curtiram. Obrigado a Marçal e D2 pela participação hoje aí. E a gente já tem inclusive a pauta para o próximo podcast, que vai ser legal. Já comecei a conversa com o D2 já. Muito interessante mesmo. O tema do podcast já foi publicado como um post lá no blog, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais específico de alguns assuntos, então vai ser bem legal. Ouçam, compartilhem esse podcast com os seus amigos que não conhecem podcast, que é uma mídia muito legal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! E a gente hoje, a gente vai falar sobre... Esqueci, peraí, vamos voltar. A gente vai falar sobre Alzheimer. Então vamos lá. De novo,